Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Estamos na análise do jogo 5 do Mundial de Xadrez. Meu nome é Renan e eu agradeço demais por você estar aqui conosco. Hoje, na partida número 5, Carlsen tem as peças brancas novamente e o desafiante, o Kayakhin, tem as peças negras. Depois de 4 empates, a gente tem agora a expectativa. Será que alguém vence hoje? Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Temos E4 por parte do Carlsen, né? Parece que gostou do E4. Temos E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Aí sim, temos uma mudança hoje, nada de Ruy Lopes. Vamos hoje para a velha e boa abertura italiana. Uma abertura que a galera aprende primeiro, né? A abertura italiana tem voltado à prática no alto nível, né? Talvez para meio que tirar a galera do campo de preparação, não sei. Lógico, o Kayakhin deve ter se preparado para isso, mas né, tem voltado à tona essa abertura com até a descoberta de novas linhas, como a gente vai ver. Depois de bispo C5 tivemos roque. Esse roque aqui logo no início, ele é projetado para evitar o avanço D5 logo no início. Por exemplo, se é o tipo C3, que é o lance mais popular hoje em dia, sabe, o tipo cavalo F6, D3, defendendo o peão, aí só então roque, e aí as negras já podem contra-atacar no centro com D5, e aí depois disso as negras estão muito bem, embora na prática recente o lance A4 tenha dado muitos bons resultados para as brancas. Entretanto, seguiu roque logo no início, cavalo F6, D3, já defendendo o peão. A ideia dessa variante é adiar um pouco o confronto no centro, né, com o avanço D4 e começar a concluir logo de fato o desenvolvimento. Tivemos roque e até então, e agora A4, né? Como eu disse, um lance bastante popular. A ideia é deixar uma casa aqui para o bispo, caso ele ameace ser trocado. Tivemos D6, C3, A6, uma vez que agora começa a ameaça de B5, depois que o bispo viesse, né? Ganharia o bispo daqui, ameaçando ganhar o bispo, então A6, deixando uma casinha lá para o bispo, e ainda assim o Magnus joga B4. Esse é um lance bastante provocativo, ok? A única desvantagem dele, essa pequena desvantagem, é que as brancas começam a assumir responsabilidade desde cedo, e então elas precisam começar a jogar de forma enérgica para compensar a sua ala da dama ligeiramente enfraquecida. A linha padrão aqui é jogar torre E1, depois de torre E8, H3, H6, cavalo B2, bispo A7. É a linha principal, as negras estão bem tranquilas nessa posição. Tivemos o B4, bispo A7, saindo do ataque, torre E1, cavalo E7. Nessa posição aqui, as negras têm... as negras nessa linha têm dois planos gerais. O primeiro é trazer o bispo para cá para E6 para trocar. A segunda é trazer cavalo G6, preparar, quem sabe, o avanço C6, D5, que é o que provavelmente é mais no estilo do Kayakhin, ok? Uma vez que as brancas já jogaram aqui esse avanço B4. Se o cavalo B2 desenvolvendo, cavalo G6, temos D4, então as brancas não esperam necessariamente e decidem que é o momento já para começar a tomar o centro. Temos C6, as pretas se preparam para depois contra-atacar com o avanço D5 no centro. Temos H3 por parte do Carlsen. Talvez trazer o bispo para D3 não fosse má ideia, para não sofrer tanto com D5 depois. Porém, nada mal com esse também H3. Temos peão toma D4, peão toma D4, cavalo toma E4. Típico nessa estrutura, começar aí essas trocas de peças, tudo bem? Na partida, seguiu bispo toma F7, é uma outra forma de trocar, uma forma original de começar a trocar as peças. Provavelmente o Carlsen, que não foi tão efetivo com um par de bispos no jogo 4, decidiu ficar com os cavalos então, para, quem sabe, procurar alguma brecha. O óbvio, cavalo toma E4, né, leva a D5 e as negras recuperam a peça. Depois de bispo D3, por exemplo, peão toma, bispo toma E4, bispo E6 e algo tipo B5, abertura de linhas, bispo D5. As brancas não tem nada de especial, provavelmente o Carlsen decidiu jogar bispo toma F7, então trocando. Depois de torre tomar, cavalo toma, e aí as brancas
acabam sendo um pouquinho de nada mais ativas com o cavalo no centro, ok? As negras precisam estar alertas. Siga o D5, provavelmente a melhor ideia, tá? É fixar de fato essa estrutura de peões aqui no centro. Temos cavalo C5, ok? Se é algo tipo cavalo de G5, depois de torre F6, por exemplo, torre A3, H6, o cavalo não tem caminho de volta. Temos cavalo C5, H6, tomando o controle da casa G5, torre A3, e agora as brancas começam a planejar, né? Planejam aí levar a torre para E3, quem sabe, para dominar toda a coluna E. Bom, seguiu bispo F5 desenvolvendo, algo do tipo torre E7, tentando manter a resistência e manter a coluna E, só vai ajudar as brancas, depois de torre de E3, das trocas, algo tipo bispo toma C5, B toma C5, a gente jogando bispo F5, desenvolvendo. Temos dama B3 atacando o peão lá em cima, dama D7 defendendo, e as brancas começam a colocar pressão com G4, avançando já os peões, depois bispo E6, cavalo E5 atacando a dama, trocas, torre E8, F4, bispo F7, F5, e as negras têm um poderoso ataque, muita pressão para colocar. Siga o bispo F5 então, desenvolvendo. Temos cavalo E5. Esse é um lance interessante. Carlsen passou quase 20 minutos pensando nesse lance, e de repente ele mudou completamente a estrutura da posição. Eu não sei por ele não gostou do planejado, né? O planejado era basicamente jogar isso. Talvez depois de dama F6, cavalo E5 das trocas, algo tipo dama H4, E6, torre E7, torre F3. A posição é perigosa para ambos os lados, tá? O menor descuido aqui, por exemplo, torre F8, né, defendendo o bispo, tem torre F4 e as negras vão sofrer perdas materiais, tá? Porém, se o cavalo E5 aqui, de todo jeito, não tem nenhum problema. Depois das trocas, as negras basicamente agora vão estar prontas para começar contra-ataques com algo do tipo 5 ou dama H4 são opções, tá? Na realidade, na partida seguinte, de fato, dama H4, se é algo do tipo A5, só para a gente dar uma olhada, as brancas têm a opção de torre F3, depois que tomar aqui em B4, E6 é um lance bom, torre E7 defendendo. Lógico, se tomar o bispo, o cavalo está caindo aqui, mas depois de algo tipo cavalo B7, então, né? E aí torre B7, torre F5, é uma linha forte. Provavelmente o Kayakin decidiu não se envolver avaliando se esse peão realmente é muito forte, tal, quem está melhor. É uma posição complicada. Seguiu dama H4 mesmo nessa posição, e aí temos torre F3, ok? Não vale agora o avanço E6, que apareceu em tantas linhas que a gente analisou. Por quê? Porque as negras podem tomar esse peão tranquilamente, ok? Se algo tipo torre toma o bispo, né? Temos dama F2 cheque. Se rei H1, se rei H2, temos bispo B8 cheque. Bem complicada essa linha. E se o rei H1, por exemplo, temos dama F1, e depois das trocas as negras vão ficar com um peão a mais em uma posição totalmente ganhadora. Seguiu torre F3, bispo toma C5, Kayakin tem pressa, né, em enxugar a posição. Talvez não fosse o melhor momento, mas também tinha de errado. Bispo toma C5, torre E8, torre F4, dama E7, colocando mais pressão no peão. Dama D4 defende, torre de F8, torre F3. A gente alcançou a posição com bispos de cores opostas, e tudo que, né, o sucesso agora depende, o sucesso para ambos os lados, inclusive, depende em quebrar ou manter o bloqueio da maioria branca na hora do rei. Por enquanto as negras estão beleza, possuem segurança ao longo dessa diagonal, então não tem nenhum problema por enquanto. Temos bispo E4, atacando a torre, temos trocas lá em cima, F3, o bispo volta, rei H2, bispo E6, torre E2, torre, dama G6, bispo E3, torre F7, torre F2. Novamente a gente chega no tipo de posição que o Carlsen gosta, né? É uma posição meio que de caça, né? Entre gato e rato, por exemplo. Embora o computador diga nessa posição, ó, a posição está zerada, completamente tendendo ao empate,
É uma posição complicada para as negras ainda assim. É uma posição chata de defender. É uma posição chata. Enfim, vamos ver então o que foi que seguiu, né? Temos dama B1, torre B2 ataca a dama volta, A5, rei F8. A ideia é simplesmente trazer o rei aqui para uma dessas casas, onde ele vai ter um abrigo bem tranquilo. Temos dama C3, rei E8, torre B4, G5. Esse lance de G5 é interessante. O Kayakin começa a mostrar que não está com tanta paciência assim, e começa a trazer os peões, começando a tendência aí é mudar de fato o rumo da posição. Temos torre B2, rei D8, torre F2, rei C8, dama D4, dama G6. Bom, basicamente nenhum progresso nesses últimos 10 lances. É basicamente isso. Agora é muito complicado esse tipo de situação, só 3 peças restantes, né? Não tem muito o que fazer. Embora esse próximo lance aí tenha surpreendido um pouco, o Carlsen vem com G4, um lance interessante que permite que as negras ganhem um pouco de iniciativa com H5. Kayakin joga de fato o lance H5, e as negras têm aí agora um pouco de iniciativa para trabalhar em cima. Bom, depois de alguns lances, aqui a gente já está muito perto do lance 40, onde os jogadores estão com pouco tempo e estão basicamente querendo chegar no lance 40 para ser adicionado mais tempo para eles. Seguiu dama D2. Sim, dama D2 tem de fato, né, tem seu objetivo, né, ganhar o peão lá em cima, defende, rei G3, torre G8, e aqui chega no, depois de rei G2 chega no lance 41 já. E agora o Sergi tem lance para tem tempo para pensar. Ele começa de fato a abrir aí colunas para quem sabe começar o ataque e desenvolver sua iniciativa. Olha só, é lance das negras agora, e ela joga um lance muito legal, ok? Que foi o lance de D4, um lance muito interessante, um sacrifício de peão finíssimo, muito show esse sacrifício de peão. Permite com que as negras abram colunas, de fato explorem isso, caçando o rei inimigo. Seguir o dama toma D4 não é o melhor jeito de tomar, tá? Por quê? Agora as negras têm um recurso muito bacana, embora não tenha seguido isso na partida. Torre H8 parecia prometer boas expectativas para as negras. Não sei se talvez o suficiente para uma vitória, porém já é mais suficiente para começar a caçar o rei inimigo. Algo tipo dama E4 tentando trocar, dama H6. A ameaça agora é ao longo dessas duas casas aqui. Temos rei F1 querendo, né, para correr, torre D8, e aí ó, a ideia de ter sacrificado o peão é agora a ameaça de dama H1. Temos rei G2 defendendo a coluna H, e aí depois de algo tipo rei 7, dama B4, torre H8 novamente, ameaça ao longo da coluna H. Depois de rei F1 querendo fugir, dama H1, rei E2, torre D8 novamente, agora ameaça-se o checkmate aqui. Depois de algo tipo bispo D2, as negras têm sim boas expectativas para se apegar. Porém, nessa posição não seguiu o torre H8, seguiu o bispo D5, e embora não seja um lance assim horrível, né, o bispo está bem colocado aqui, não é o melhor. Seguiu E6, também não é a melhor estratégia, devolver o peão. Talvez o melhor fosse rei G3, dama H7, torre H2. Porém, seguiu E6, a dama tomou o peão de volta, rei G3, dama E7, aqui a posição volta está igualada, não tem basicamente o que seguir aqui, não tem nenhum progresso a ser feito. Depois de algum tempo a partida acabou no empate. Temos dama F7, F4, peão toma F4, dama toma F4, ameaça da troca, dama sai por enquanto, rei H5, ataca a dama lá em cima, né, contra-ataca a dama. Depois de algumas trocas, torre E4, os jogadores acordaram o empate, porque as torres basicamente vão ser trocadas, ok? E vamos ficar com um final de bispos de cores opostas que tende ao empate. Bem, então, bem tranquilo, aí os jogadores novamente acordam o empate. Resumo da partida então. Jogo 5, um jogo mais simples, um jogo mais curto, né? O que é que a gente teve? Hoje a gente não viu um final logo definido, a gente de fato viu aí uma certa preparação de aberturas, vimos meio jogo, ok? O final só veio aparecer no final mesmo. Então,
É bacana aí ver, né, uma partida diferente. Vamos ver então aí na próxima partida, a partida que acontece hoje, partida número 6, o que é que vai acontecer. Só antes de a gente finalizar, eu gostaria de mandar um salve para a galera que assiste aqui o Mundial. O salve vai para Gustavo Rodrigues, aí Gustavo Rodrigues de França, um dos espectadores que pediu salve. Então tá aí, amigo Gustavo Rodrigues, e também para amigo Vinícius Teller. Os dois estão acompanhando o campeonato mundial aqui conosco e eu me sinto muito grato por vocês estarem comigo. Tudo bem? Olha só, quero fazer um convite para os dois e para toda a galera que está assistindo. Tá vendo o link aqui em cima no canto superior direito, facebook.com/renan1717? É isso mesmo. Eu quero convidar você para mais tarde, lá para as 9 horas horário de Brasília. A gente tá ao vivo no Facebook conversando sobre o Mundial, discutindo a partida ao vivo, se ela ainda estiver rolando. Se ela já tiver acabado, a gente fica conversando, tentando analisar um pouquinho a partida de forma... a gente fica tentando analisar a partida lá, ok? Então, eu espero vocês lá. Não esqueçam, facebook.com/renan1717. Cola lá que a gente vai estar ao vivo, ok? 9 horas horário de Brasília, ok? Aqui na minha hora é 8 horas, horário local, 9 horas horário de Brasília. Eu espero vocês lá pra gente conversar um pouquinho, ok? Então, forte abraço e até a nossa próxima vídeo, o nosso próximo vídeo de análise, ok? Abraço, até mais.